Boa noite, meninas. Esperar o pessoal chegar, a gente já começa, tá? Boa noite, professor. Tá bom. Boa noite, professor.
Gente, só mais 2 minutinhos a gente já começa, tá bom? Vocês têm um perdido por aí para entrar.
Boa noite, meninas. Vamos lá. Não fique muito tarde. Tudo bem aí? Boa noite, professor. Boa noite. Como é que andamos com os nossos trabalhos? Tá indo. Para onde? Tá indo por aí, professor. Deixa eu falar para vocês, gente. Hoje a gente entra na gestão de risco. É um pouquinho complexo esse processo da gestão de risco. Tá? Então, eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior, talvez 2 aulas, né, para que vocês mexam com isso. Mas a gente vai começar a finalizar o nosso trabalho. Deixa eu perguntar para vocês. Hoje, basicamente, acaba o mês. Podemos apresentar esse trabalho dia 17? Apresentar como assim, professor? Apresentar o trabalho. Mas apresentar se diz num slide? Sim, senhora. Vocês conseguem espelhar por aí, sabiam, né? Já fizeram isso. Né? Não, sim, mas assim, é porque o nosso trabalho, assim, em questão de uma questão assim, capa contra capa, etc. Ainda o Não. senhor Só falou slide. mais ou menos, mas não falou direitinho como o senhor quer que Não, fique, entendeu? não, ainda não. Eu quero só os slides. O trabalho escrito não esquentem a cabeça por enquanto. Entendi. Não, acho que dá. Ou vocês querem um tempo maior? Não, eu acho que dá, professor. É para apresentar o quê? Para falar sobre o projeto? Isso, cada subitem do projeto. Ah, é Nada tudo que a demais. gente vem fazendo, não é? Isso mesmo. Ah, então tá bom, porque a gente já tá fazendo, então acho que tudo certo. Então vamos lá, gente. Fala, Gabi. Só libera o áudio. Acho que tudo certo, professor. Não, que Acho que sim. teu áudio piscou, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Não. Tá tudo certo. Então tá bom. Vamos lá, eu vou espelhar para vocês rapidinho o slide para a gente começar, tá?
Vamos lá, gente. Vamos começar primeiro para a definição de estratégia, tá? Estratégia vem do grego, arte ou habilidades psicológicas e comportamentais dos generais comandarem seus exércitos. Em 450 a.C., passou a significar habilidade gerencial, tais como administração, liderança, poder, oratória, entre outros. A partir de 330 a.C., a palavra já se referiu à habilidade de empregar forças para sobrepujar o oponente. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, eu quero respostas aí de vocês, já que todo mundo... Quando eu falo, gente, em estratégia, o que vem na cabeça de vocês? Eu pergunto. Hein? Quando eu falo em estratégias, o que vem na cabeça de vocês? Planejamento. O que mais, gente? Organização. O que mais? Planejamento, organização. Um conjunto de etapas? Quase. Obrigações? Nem tanto. Vamos lá. Da maneira, o planejamento que você faz, você tem que cumprir. Então, você segue uma obrigação, né? Daquilo que você planejou. Estratégia, na realidade, né, caracteriza possibilidades de você alcançar alguma coisa. São as etapas planejadas, melhor ainda, etapas planejadas para vocês alcançarem alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo para vocês que vocês vão dar aula, né, que vocês vão se formar professora, né, o que vocês fazem para isso? Pergunto para vocês. Lá, vocês estavam lá no colegial, e vocês queriam ser professores, o que vocês fizeram para isso? Estudamos? Planejamos? Isso. Né? E quais são as etapas que vocês fizeram para isso? Vestibular. Isso. Na verdade, a prova. O que mais? O pré, o ensino médio, o fundamental, tudo isso. Isso. Né? E na faculdade, né, vocês fizeram vestibular, entraram na faculdade, vocês planejaram sobre poupar dinheiro ou pagar a faculdade? Sim. Né? Então, são várias. Vocês, na realidade, fizeram um planejamento de como vocês iriam, algumas pelo menos, né? Fizeram um planejamento de como vocês iriam terminar ou concluir a faculdade, né? Então, o que acontece? O que acontece, né, nesse processo todo? A gente visualiza aí o nosso futuro e como vamos chegar lá, né? Então, essa visualização e essas etapas que nós visualizamos, né, é o nosso planejamento, né? E como a gente vai chegar lá são nossas estratégias, né, para a gente realizar o ponto base.
né? Então, assim, tem alguns itens aí que temos que fazer, né? Só para colocar um contexto nisso, né? Quando a gente visualiza aí, né, esse processo estratégico, nós conseguimos ter várias possibilidades. Aí eu pergunto para vocês, alguém já ficou endividado no cartão? Acontece, né, professor? E quais foram essas etapas que vocês fizeram para sair dessa dívida? Primeiro, parar de usar, parcelar e quitar. Você então fez um planejamento estratégico para que isso fosse diminuído, certo? Sim, Né? E aí a gente tem, na realidade, dentro desse processo de planejamento estratégico, vários itens a seguir, né? E, por exemplo, como você conseguiu poupar? Te pergunto. tentando não gastar, não comprar aquilo que não seria necessário. Aí. E aí, dentro disso, né? Dentro desse processo, né? Nós temos assim vários contextos a fazer, né? E aí a gente tem que começar a pensar, né? Por exemplo, para vocês, quais as possibilidades aí que podemos melhorar ou desenvolver melhor o projeto, ou cada etapa desse projeto, né? Que estratégias utilizar para que esse projeto seja viabilizado, por exemplo, no contexto de vocês, né? Você já tem um projeto, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês podem fazer no projeto de vocês para que o projeto de vocês ocorra ou ele funcione? Pergunto para vocês, o que vocês podem fazer para o projeto de vocês funcionar, ou ele vingar, assim, ou ele começar a atuar? É para todo mundo falar, professor, só a gerente? Mas pode falar todo mundo, não tem problema. Eu acho que pensar desde o início, né, no público-alvo, como já foi falado, qual seria, como é que eu posso dizer, o que seria necessário para que ele pudesse acontecer, tentar corrigir as falhas, olhando as necessidades da região em que vai ser aplicado. O que mais? Pode falar, pessoas, todas. Lembrando que a participação conta ponto em aula, hein? Acho que é isso, é investir em algo necessário, né, professor, primeiramente. Visar o que realmente é necessário para aquela escola, o que está em déficit, o que vai ajudar, porque é aquilo que vai ser abraçado, o que está dentro do orçamento, visar uma coisa que não seja tão escandalosa também a ponto de não poder ser realizada, mas que seja algo útil e que possa ser colocado para frente, entendeu? Algo que possa ser abraçado, um projeto abraçado. O que mais, gente? Vamos falar aí, gente.
Vamos lá, pessoas? O que mais? Vamos lá? Tem como reformular a pergunta? Como é que vocês podem fazer para que vocês funcionar? Eu acredito que através da dedicação, do acompanhamento, o de perto, porque o boi engorda com o olhar do dono, tá atento aos detalhes, atento ao que pode estar sendo mudado, melhorado no projeto, o que não está dando certo, tirar. Acho que ter um projeto flexível. Legal. Gente, é assim, quando a gente fala em estratégia, né, em como podemos fazer para que isso ocorra no nosso projeto, né, o que podemos fazer para que o nosso projeto ele se desenvolva melhor, né, temos aí que visualizar os vários caminhos, né, para que isso melhore. Né? Não só, de primeiro momento, fazer uma projeção, né? Mas sim várias projeções para que eu visualize o melhor caminho possível. Né? Assim, por isso que vocês estão em grupo também, né? Para dar os vários feedbacks sobre isso. Né? Assim, dentro do contexto todo, né? A gente tem que pensar aí em como fazer para que nosso projeto tome corpo, né, e saia do papel. Né? No caso de vocês, por exemplo, o projeto de vocês está indo, eu vejo o pessoal fazendo, eu vejo o pessoal correndo, eu vejo o pessoal desenvolvendo esses projetos. Né? E também visualizo aí, né, os contextos sobre esse projeto. Né? Assim, as viabilidades, as possibilidades, né? Temos vários pontos para que o projeto saia do papel e se torne um contexto real. Né? Temos que pensar e visualizar esses contextos novos. Né? Eu coloco para vocês o seguinte, eu sei que muitas de vocês talvez pensem, pô, um projeto, deixa, né? Assim, vamos fazer, porque é o trabalho do Jean, né? Mas pense nesse projeto, na realidade, como um contexto onde vocês possam ganhar um dinheiro com ele. Por que não? Né? Pensem nele, na realidade, como um segundo trabalho, talvez, né? Que vocês possam vendê-lo e ganhar com isso. Né? Isso é muito legal para vocês, né? Vocês estão basicamente com a faca e o queijo na mão, né? Só vocês botarem ele para venda, né? Mas para isso vocês precisam arrumar, garimpar. Quem quer Professor, falar? só para Pode falar. descontrair, eu te desenhei na outra aula, na aula passada. Pô, meu orelhão tá grande aí, hein? Não, é que eu não vejo suas orelhas. Eu falei, deixa eu colocar uma orelhinha nele, porque eu não vejo. Ficar no vídeo não dá para ver suas orelhas. Ele tá do lado. Pior, Luciano. Não, mas assim, eu sei que o contexto é meio pesado mesmo, né? A matéria é meio chata, assim, no contexto geral, né? Mas a gente, são possibilidades, esse projeto, na realidade, são possibilidades para que vocês ganhem dinheiro, né? Assim, não sei se vocês têm outra matéria que vocês possam atuar e ganhar dinheiro nesse contexto, né? Mas isso é um contexto legal, né? Vocês podem trabalhar com vários projetos, né? Não necessariamente não precisa ser focado para a escola, pode ser focado para uma empresa, né? Pode ser focado para um hospital, por exemplo, o pessoal, as meninas da brinquedoteca. Eu não vi nenhuma brinquedoteca voltada aí para o Hospital de Bertioga, por exemplo. Né? Nem, se eu não me engano, nem no Guarujá tem brinquedoteca, se eu não me engano, no Santa Amaro, que é o maior hospital daqui. Em Bertioga tem, professor. Brinquedoteca eu não conheço. No hospital. Tem. Eu fiquei internada com o meu filho uma época, lá tem brinquedoteca. É bem estruturadinha? Lógico, né? A brinquedoteca, né? Tem tudo. Não, é estruturadinha. Cadeira do tamanho deles, mesa do tamanho deles, livros, brinquedos de madeira, que dá para eles brincar.
é bem legal. Só não é tipo um hospital particular, mas tem os acessos, tem as coisas legais lá. Tem alguém para direcionar isso ou fica aberto lá para Não, fica aberto para as crianças. Tipo assim, a mãe quer sair um pouquinho da sala lá, vai lá e brinca um pouquinho com a criança. É a mãe mesmo, não tem acompanhamento de uma professora, não. Olha que legal, né? Se vocês tivessem esse projeto da Brinquedoteca, tentassem implantar no hospital em Bertioga, já que não tem, né? É uma viabilidade, é um contexto real, né? Assim, tô falando do pessoal da Brinquedoteca, mas a gente tem aí vários, o pessoal do outro projeto também tem vários itens aí que vocês podem trabalhar com as prefeituras, tal, até para capacitação do pessoal de classe baixa, assim, tipo, pessoal de favelas, né, de comunidades, para reciclagem, né, reciclagem para ganhar dinheiro e tal. Olha um contexto legal, né, que vocês podem ter na realidade, né, são várias possibilidades, né, mas, assim, a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né, a gente é muito limitado, infelizmente. Vamos fazer isso, vamos parar aqui, vamos fazer aquilo, né, eu sei que as gerentes, né, dos grupos aí estão se empenhando bastante, eu tenho visto isso, né, então, vamos tentar, né, pensar com outros olhos, tá? Para o projeto de vocês se desenvolva. Então, isso é legal a gente começar a ver, começar a anotar, né, esse contexto aí. Gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Senão eu falo e acabo demorando aqui 2 anos. Vamos lá. Tá, então, a estratégia, a gente tem definição da estratégia. Deixa eu passar. Vamos lá. Arte da guerra. Aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não ficará em perigo diante de centenas de batalhas. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes vence, às vezes perde. Aquele que não conhece a si mesmo, invariavelmente perde todas as batalhas, né? Sun Tzu, esse autor aí é um chinês, na realidade, né, que escreveu o livro A Arte da Guerra. Alguém já viu esse livro, já leu esse livro, gente? Só para ter uma noção. Ou sabe? Eu tenho e eu já li. Olha a Geisa, olha ali, já li, olha. Essa é a moça. Você olha para a Geisa e fala, cara, a Geisa vai ler A Arte da Guerra? Caramba, você leu, Geisa? Li antes da pandemia na faculdade. Eu comprei lá na faculdade, vem um povo lá, né, vender livro, fazer excursão, aí eu comprei. O que você achou? Nossa, é um dos melhores livros que eu já li. Depois do Pequeno Príncipe. É um dos melhores livros que eu já li. Se eu não me engano, acho que é nesse que ele fala. Sobre as geishas do imperador. Tu lembra disso? Não lembro coisa não, mas tem umas frases que me marcaram. Eu vou contar para vocês, né? Tem um filme também, Arte da Guerra, que é no mesmo, que é baseado no livro, tá? Fica mais fácil de entender. O livro é umas coisas mais complexas também. Aí eu só vou dar um print dessa parte aí, que eu achei muito legal. Esse autor, né? Ele tem, na realidade, quando a gente fala, né, a Arte da Guerra, o Sun Tzu, né, ele era um dos conselheiros do imperador, né, do imperador chinês. E aí o imperador tinha várias concubinas, várias esposas, né, concubinas são esposas, na realidade, né, e tem sempre a que manda, que é a mais velha, e as outras também estão ali no meio do harém do imperador, e elas ficam à mercê do imperador. No que ele quiser, elas fazem. Não preciso nem falar, né, sobre isso. Então, o que acontece? O imperador chama o seu conselheiro, que é o Sun Tzu, e fala assim para ele, olha, ele queria treinar
os soldados do imperador, né? Queria aplicar umas novas técnicas com os soldados. E aí o imperador falou, faz o seguinte, se você transformar as minhas concubinas em guerreiras, você pode treinar os meus soldados. E aí ele olhou para as concubinas, ia sempre lá, né, e falava assim, olha, gente, vamos fazer tal movimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E elas davam risada da cara dele. Falavam, o senhor acha que nós vamos fazer isso? Isso é coisa de soldado. Nós somos mulheres, nós não vamos fazer isso. Quem faz isso são os soldados. Né? E aí ele voltava no outro dia e pedia de novo, olha, gente, vamos fazer tal movimento, vamos fazer tal coisa, vamos treinar tal coisa. E elas davam risada da cara dele e falavam, não, isso não adianta, não vai funcionar. E ele brigava com elas, ele falava e nada funcionava. Né? Aí uma hora ele falou, ó, vou ter que pegar a sério. E ele falou com o imperador, falou, imperador, eu posso fazer o que eu quiser com as meninas? Ele falou, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, então tá bom. E aí ele falou assim, numa das falas dele, olha, vocês vão treinar, vamos treinar sério. E elas deram risada da cara dele, de novo. E ele falou, olha, se vocês não treinarem, eu vou cortar a cabeça de vocês. E aí elas deram risada, não vamos treinar nada, vamos ficar aqui deitadinhas, né, comendo, dormindo, não vamos treinar. Não vamos? Então tá bom. Ele pegou uma espada, cortou a cabeça da primeira rainha, da primeira concubina. E falou, olha, as próximas cabeças eu irei cortar de vocês. Pergunto, o que vocês acham que aconteceu? Abre o áudio, Lu, abre o áudio. Funcionou, lógico, com a pressão dessa, até eu ia fazer qualquer coisa. Só colocando para vocês, foram as melhores guerreiras que ele já treinou. Tá? Foram as melhores guerreiras que ele já treinou. Foi uma estratégia que ele teve para que as mulheres obedecessem ele e treinassem com ele. Tá? Então, assim, A Arte da Guerra é um livro que é baseado em estratégias, tá, militares aí, né? E aí dentro disso foram colocados conceitos filosóficos do livro, tá, para que as pessoas pudessem seguir, né? Então muitos militares, muitos empresários leiam A Arte da Guerra, né, para ter como base estratégias que até hoje pode ser utilizada. É óbvio que, né, esse deve ser para a cabeça, não se faz isso hoje, né? Mas se eu tenho, por exemplo, dentro de uma empresa, alguém que não quer trabalhar e acaba influenciando outros trabalhadores, o que eu faço? Corto a cabeça, elimino essa pessoa da empresa. Tá? E aí, consequentemente, os outros vêm e falam, cara, eu preciso do trabalho, eu não vou ser demitido, né? Eu vou continuar trabalhando. E aí a pessoa trabalha correto, começa a se organizar, começa a fazer as coisas, tá? Então, na realidade, sim, se o contexto ele não vai conforme a música, né? Você não tem que mudar a música. Você tem que organizar o contexto para que ele se adeque à música. Né? Então, a empresa, na realidade, ou a escola, o que seja, não tem que se adequar às constâncias, né? Mas sim tentar fazer as constâncias se adequarem ao ambiente em si, à escola ou à empresa. Tá? Então, esse você está numa sala de aula, por exemplo. Isso é legal, você pode usar em qualquer lugar. Né? Você está numa sala de aula. E aí, os alunos, por exemplo, não querem fazer atividade. Vamos voltar nesse contexto do Sun Tzu, né? Os alunos não querem fazer atividade. Aí você, eles não querem fazer, mas tem um que é o cabeça. Sempre tem um que é o cabeça da sala, né? Sempre tem aquele que organiza a bagunça, que é o que bagunça, os outros vão atrás. Sempre tem um, tá? Então, tem várias possibilidades de trabalharem com esse um. Eles podem conversar com ele, né? Às vezes é uma criança que precisa de atenção, tem todo um contexto,
né? Então, é uma maneira... Mas, assim, você tem que sempre quebrar a cabeça, cortar a cabeça, tá? Se você não cortar a cabeça, não adianta. Cortar, eu digo, da forma de você adaptar essa criança para você, né? Trazer ela para você. Ou você faz desse modo, ou você fica mais rigorosa, né, com essa criança, ou você conversa com os pais, chama os pais, mas trabalha em cima do teu problema, né? E aí esse problema, você resolvendo, consequentemente, os outros da sala, eles vão, vão ver, falar, olha, fulano era bagunceiro, parou, vou parar também, ele está estudando, né, eu vou estudar também, né? Então, tem vários jeitos de você atuar com esse problema de vocês. Eu estou falando, assim, num modo bem grosso, né, de cortar a cabeça, mas não é mandar esse moleque para outra sala, não é isso. É você tentar adaptar essa criança e trazer ela para o seu lado, né? Se você a mantém afastada, porque é bagunceira, porque, né, aí a coisa piora, infelizmente, né? Então a gente tem que tentar conversar e tentar trazer essa pessoa, né, essa criança. E assim, tem como fazer isso? Sim, né? E aí o livro, por exemplo, que para quem quiser ler aí, ó, a Geisa tem o livro, pode pedir emprestado para a Geisa, também tem um, depois se vocês quiserem emprestado até empresta. Eu tenho, só não tive coragem de ler ainda. Ah, você tem, dona Luciana? Tem. Bonito. Tá na lista. Tá na lista para ler. É que eu leio os que eu acho mais legal. Eu não achei tão interessante assim a capa dele, não me chamou a atenção, mas vou ler. Agora deu curiosidade. É muito legal, ele é muito legal mesmo, né? Eu gosto muito de ler, assim, eu já li ele, mas eu gosto muito de ler livro de autoajuda, essas besteirinhas assim. Eu curto bastante também. Mas a arte Eu da gosto de guerra... ler mais livro cristão, então eu priorizo. Eu falo, vou ler qual? Esse cristão ou esse aqui? Aí eu fico assim, aí fica para trás, mas eu vou ler, vou pegar ele essa semana. É bem legal. Esse eu indico um outro livro para vocês também, chamado O Corpo Fala. O Corpo Fala é um livro muito legal. Acho que tem na biblioteca da faculdade, não sei se tem online, mas eu acho que online não tem. Eu tenho até ele aqui físico. É muito legal. Por quê? Porque vocês começam a estudar o comportamento físico da pessoa. Então, por exemplo, conforme o que essa pessoa está fazendo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, quando vocês escrevem o nome dos livros, esse segundo é o Corpo Fala, tá, Érica? Esse segundo é o Corpo Fala. A Érica lá, já li também. Esse não fala. A Érica tem o Corpo Fala também, ó. Tá? O que acontece? Não, professor, não fui eu, não. Foi a Geisa. Eu quero os nomes A dos Geisa. livros. Cara, a Geisa tem todos. Não, professor, esse eu não tenho. Esse eu li lá no Senac, quando eu estava fazendo o curso. O que acontece? O Corpo Fala é bem legal, gente. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Se você está conversando com a pessoa e essa pessoa cruza o braço no meio da conversa, isso é um dos itens. Você tem que analisar vários itens, né? E ela está sentada e cruza a perna, caracteriza que essa pessoa não está dando atenção para a sua conversa. Então, por exemplo, você está conversando com um aluno, né? O aluno cruza o braço e fica olhando para você assim, diz que ele não está querendo aceitar o que você está falando. Né? Esse é um dos itens, por exemplo. Mulheres, né? Tem vários itenzinhos que têm que ser analisados, tá? Eu estou dando um dos. Né? Por exemplo, normalmente quando a mulher está interessada no homem, estão conversando, ela fica mexendo muito no cabelo. Tá? Ela fica mexendo muito no cabelo. E isso caracteriza que ela está dando atenção para o que ele fala. E normalmente assim, é o que ela está atraída por ele, de certa forma. Né? Mas tem vários outros subitenzinhos. Outro item de homem, por exemplo, as meninas estão conversando com homem, né? Quem não tem namorada aí, namorado ou namorada, né? Aí é indiferente. Mas quem não tem namorado, né? O homem, muito quando ele conversa com a moça, ele começa a levantar o tórax, né? Parece, a gente chama de peito de pombo, né? Então ele coloca o ombro para trás, para ficar com o ombro mais largo, tal. E isso mostra o interesse da mulher do homem com a mulher. Tá? Então, você está conversando, o homem já se ajeita todo, fica mais alto, coloca o ombro para trás, né? Tô largadão aqui, né? Às vezes ele coloca o ombro para trás, fica mais, né? E isso caracteriza aí que há um interesse dele na mulher.
tá? Então, são vários contextos aí. Gente, deixa eu passar nosso videozinho básico para vocês. Depois eu volto de novo com o slide, tá? Espera um pouquinho. Da gestão de projetos, considerando as boas práticas do PMBOK. Gestão de riscos, uma das áreas mais importantes da gestão de projetos, mas que de fato é uma das mais negligenciadas, é uma das áreas que mais é deixada de lado pelos gerentes de projetos, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Nós tratamos de diferentes áreas de gestão, áreas de conhecimento que são consideradas áreas de suporte, para as 3 principais, gestão de tempo, gestão de escopo e gestão de custos. Essa é mais uma das áreas que são consideradas de suporte. A gestão de riscos, ela é dividida em 6 processos, é um número de processos um pouco maior dos que a gente viu nas aulas anteriores. Temos o planejar o gerenciamento dos riscos, que vocês já, pelo padrão anterior, já vão imaginar que é um processo de planejamento. Depois nós temos identificar os riscos, realizar análise dos riscos, são 2 para realizar análise dos riscos, um para análise qualitativa e um para análise quantitativa. Depois um outro de planejar, que é planejar as respostas aos riscos, e depois controlar os riscos. O controlar os riscos, vocês já devem imaginar que é de controle, mas todos esses outros aqui, do 1 ao 5, na verdade, é tudo de planejamento. E o último é de controle. Então, você não executa nada relacionado a riscos. Você planeja o que você vai fazer e, na verdade, o resto é controle. Você controla. Você não tem que executar nada, porque riscos não é algo que você executa. Você planeja os riscos que você planeja como você vai controlar apenas, ok? Porque os riscos estão fora do seu controle, não depende de você. Você apenas controla se eles estão, se a chance deles acontecerem está crescendo ou diminuindo e se eles realmente, se o evento aconteceu ou não. Então, a única coisa que você pode fazer é identificar os riscos que existem e ir monitorando para saber se a chance, a probabilidade deles acontecerem está aumentando ou diminuindo e se o evento acabou acontecendo ou não, tá? E por que você deveria fazer esse gerenciamento de riscos, né? Porque o nome, ele é bastante característico, a gente sabe o que significa um risco. Um risco, ele é um evento que pode acontecer, ele não é certeza de acontecer. Se fosse um fato, nós já colocaríamos lá no gerenciamento de tempo, no gerenciamento das coisas que vão acontecer no cronograma e que a gente tem que lidar com aquilo. A gente já não coloca lá porque não é um fato que vai acontecer, então é um evento que possui uma probabilidade de acontecer, mas que não é certeza. Então nós apenas vamos monitorar que ele pode acontecer. E talvez o projeto passe durante todo o seu tempo e esse evento nunca acontece. Mas por que, se ele não é certeza de acontecer, por que eu vou gastar meu tempo monitorando que talvez ele aconteça e talvez ele não aconteça? Porque existe um impacto para o projeto caso ele aconteça. E esse impacto, se ele acontecer, eu tenho que estar preparado para ele. Eu não quero ser pego de surpresa. Então, eu tenho que estar preparado para ele caso ele aconteça. Mas, será que esse impacto ele é grande o suficiente para eu gastar meu tempo me planejando a priori? Por isso é que eu tenho que fazer uma análise anterior. Então, idealmente, eu identifico os riscos associados ao projeto, avalio a probabilidade deles acontecerem,
avalie o impacto que eles terão se eles acontecerem e faça um cruzamento. Se for um impacto muito pequeno e uma probabilidade muito pequena, aí eu posso ignorar. Agora, se for um impacto muito alto e uma probabilidade dele acontecer muito alta, eu preciso monitorar de perto. Mais do que monitorar, eu já tenho que ter um plano de contingência. O que eu faço caso eles aconteçam? Caso aquele risco realmente vire realidade. Mas aí tem o meio termo. A probabilidade é alta, mas o impacto é baixo. A probabilidade é baixa, mas o impacto é alto. A probabilidade é média, o impacto é médio. E aí, esses meio termos, o que eu faço? Bom, aí vai depender de caso a caso. Algumas organizações, pela sua cultura, lembra dos fatores ambientais que eu expliquei lá nas primeiras aulas e de vez em quando eu retomo? Algumas organizações são avessas a risco, não suportam risco. Se existe o risco de alguma coisa dar errado, ela já logo quer evitar. Então, esse tipo de organização já vai querer se preparar, mesmo que a probabilidade seja baixa, o impacto seja baixo. Agora, tem algumas organizações que são muito tolerantes a risco. A chance não é assim 95%? Então deixa para lá. Se acontecer, aconteceu, paciência. Então, essas organizações só vão realmente querer tratar se o risco, a probabilidade for muito alta e o impacto for muito alto. Então, vai depender também de organização para organização. Agora, você, como um gerente de projeto, você precisa conhecer a organização que você está. Qual é a natureza dela? Como é que ela lida com risco? Principalmente se você for um gerente de projeto recém-contratado numa organização. Às vezes, você vem de uma organização que é muito tolerante a risco, que lida muito bem com risco, não se importa em correr risco. Só que você, de repente, vai trabalhar numa outra organização que é avessa a risco, não quer lidar com risco, quer estar muito bem preparada para os riscos. E você não percebe isso e o seu projeto não fica preparado para os riscos, algum evento acontece, coloca o projeto com problemas, e aí você é cobrado, porque você não se preparou para aquilo. E você não estava preparado porque você não sabia que aquela organização tinha aquela natureza. Então, você, como gerente de projetos, precisa perceber o tipo de organização que você está lidando. Uma outra coisa. Eu fiz questão de não destacar nenhum exemplo aqui ainda sobre riscos, mas eu tenho quase certeza que todos vocês até agora pensaram apenas em riscos negativos, riscos de alguma coisa dar errada. Mas, na verdade, o risco também pode ser positivo. Alguma coisa pode ser bom para o projeto e ele pode acontecer, mas não é certeza. Então, por exemplo, supondo que o seu projeto dependa de importação de algo. E aí, se o preço do dólar cair muito, aí o seu projeto vai ser beneficiado. Se o dólar subir muito, o seu projeto vai ser prejudicado. Então, o preço do dólar pode tanto cair quanto subir. Então, existe o risco dele cair e existe o risco dele subir. Então, você pode considerar as duas coisas. Qual a probabilidade dele cair, qual a probabilidade dele subir, qual o impacto dele cair, qual o impacto dele subir. Então, o risco num projeto sempre existe dos dois lados. Então, em geral, é muito comum que os gerentes de projetos não considerem riscos e quando considera, só considera os riscos negativos. Por quê? Se acontecer uma coisa boa para o projeto, já é lucro. Qual o problema de você não considerar os riscos positivos? Que dependendo do risco positivo, quando ele acontece, você não está preparado para aproveitá-lo. E aí você perde a chance. No caso do dólar cair, quando ele cai, você não está preparado para comprar mais insumos. E aí, de repente, ele sobe no dia seguinte ou daí uma semana e você perdeu aquela janela. Porque você não compra de uma hora para outra, você tem que estar com tudo preparado para a hora que ele cair, você ir comprar. Então, isso significa fazer um gerenciamento de riscos, significa você identificar tudo que pode acontecer de bom ou de ruim, identificar a probabilidade deles acontecerem, identificar
o impacto que ele pode trazer para você fazer uma análise, se vale a pena você estar preparado para aquilo ou não, se sim, o que você faz para se preparar e depois você monitorar, para que se aquilo acontece, seja ruim, seja bom, você estar preparado para fazer o que tem que fazer na hora certa. Tá? Então, para isso, você tem diferentes processos, 5 deles são de planejamento. Na verdade, o planejamento, por ser relativamente complexo, você divide o planejar, o gerenciamento dos riscos em outros 4 processos. Então, basicamente, é como se fosse um só dividido em 5, aliás, ok? Então, você, ao planejar o gerenciamento dos riscos, você tem que identificar os riscos, executar a análise qualitativa dos riscos, executar a análise quantitativa. Então, você identificou quais são os seus riscos, executa uma análise, que é aquilo que eu disse, saber a probabilidade, saber o impacto e saber se vale a pena você realmente tratá-los. Alguns você vai descartar e vai falar, tá bom, o risco existe, seja ele positivo ou negativo, mas não vale a pena tratar, porque talvez ele nunca aconteça, ou se ele acontecer, o impacto é muito pequeno. Agora, você vai selecionar aqueles que realmente vale a pena tratar. Para aqueles você planeja uma resposta. E aí você finalizou o planejamento completo. Depois é só você controlar esses riscos, ficar monitorando. Alguns você descobre que a probabilidade de ele acontecer está cada vez menor. Quando chegar a um patamar muito pequeno, você descarta e para de controlá-los, para de monitorá-los. Alguns, durante o projeto, você está controlando, está monitorando e eles acontecem. Aí você tem que colocar aquilo que você tinha planejado em execução, tá? Então, nós temos aqui, para aqueles 6 processos no total, de novo, aquele modelo de entradas, ferramentas e saídas. Um que eu queria destacar para vocês é esse aqui, identificar os riscos. Para identificar os riscos, eu tive que quebrar a imagem em 2 partes. Por quê? Porque olha o tanto de entrada. São 3 entradas sugeridas. Para você identificar os riscos, você precisa de informação de custo, cronograma, qualidade, RH, escopo, atividades, partes interessadas, aquisições que nós nem vimos ainda, ou seja, para você identificar riscos, você precisa de informações de todo o resto do projeto, porque você pode ter riscos associados a praticamente tudo. Então, você tem que avaliar quase tudo do projeto para ficar procurando riscos. Você pode ter riscos de custos, por exemplo, que é o exemplo que eu dei. Riscos do dólar subir, riscos do dólar cair. Mas você pode ter riscos relacionados a pessoas. Riscos de alguém ficar doente, riscos de uma pessoa não conseguir aprender o que ela tem que aprender no treinamento. É tanto risco no projeto que, se você realmente for identificar todos os riscos, você não para mais de identificar riscos. Você fica identificando riscos durante o projeto inteiro. Então, você precisa ter a maturidade. Lembra que eu falei de maturidade de gerente de projetos em 1 ou 2 aulas anteriores? Um gerente de projeto, ele acaba tendo com o tempo maturidade para perceber os riscos que vale a pena realmente tratar num projeto. Se ele ficar fazendo um brainstorm e pensando tudo quanto é risco que existe, é risco demais. Existe o risco de um familiar ficar doente e eu perder o funcionário por 3 meses, porque pode ter uma doença gravíssima na família da pessoa e ele tem que pedir uma licença, ele pedir demissão para ir cuidar da pessoa, para viajar para o exterior, porque só lá no exterior é que consegue ter um tratamento adequado para a saúde da pessoa, e aquele funcionário era o único especialista naquela linguagem de programação, sei lá, ferrou com o meu projeto. É um risco. Não existe a chance disso acontecer? Existe, mas a probabilidade é o quê? 0,5%? Menos do que isso? 0,0001%? Então, eu não vou tratar todos os riscos que existem. Eu não vou nem gastar meu tempo identificando esse risco, porque na hora que eu for analisar a probabilidade disso acontecer é tão pequeno que não vale a pena. Então, eu já tenho um direcionamento a pensar em riscos que eu minimamente sei que existe uma probabilidade. Em teoria, eu, lá na atividade 2, no processo 2,
aqui eu só identificaria os riscos. Depois eu faria uma análise da probabilidade. Mas não vale a pena eu identificar riscos que eu já percebo ali na frente que a probabilidade é muito pequena. Tá? A mesma coisa para impacto, a mesma coisa para riscos que, quando eu for fazer o planejamento, eu sei que não existe planejamento, não existe resposta adequada, porque basicamente eu posso tentar 4 tipos de planejamento para um risco negativo. Eu posso tentar mitigar, que é tentar diminuir a chance dele acontecer. Eu posso tentar, se ele acontecer, eu tento diminuir o impacto. Então, eu posso tentar diminuir a chance que ele aconteça, diminuir a probabilidade dele. No caso do dólar, eu não posso fazer nada para ele diminuir a chance dele cair. Está fora do meu, né? Mas se for alguma coisa interna, por exemplo, o funcionário não vai conseguir aprender nada no treinamento. Aí eu posso tentar fazer com que isso diminua a chance desse risco acontecer. Então, eu posso tentar diminuir a chance dele acontecer. Eu posso tentar diminuir o impacto caso ele aconteça. Eu posso tentar diminuir a probabilidade, diminuir o impacto. Eu posso também perceber que não tem o que... Eu posso transferir o risco. Por exemplo, eu contrato alguém para fazer aquela atividade e cobro uma multa caso ela não seja feita. Então, eu transferi o risco para outra pessoa. Eu estou pagando e aí ele é que se vira com o risco. Então, isso a gente chama de transferir o risco. Ou uma quarta não tenho o que fazer. Então, a gente chama de abordagem do avestruz. Eu enfio a cabeça no buraco e finjo que o risco não existe. Então, se logo no início eu já percebo que não adianta eu fazer nada, porque na hora que eu chegar no último processo eu perceber que eu só vou poder me fingir de avestruz, então eu já nem identifico esse risco, porque eu já sei que lá na frente eu só vou gastar tempo na identificação do risco. Tá? Bom, e também para o risco positivo, também tem risco que é positivo e que eu não tenho o que fazer com ele. Eu só olho para ele, torço para ele acontecer, mas a hora que ele acontecer, não tenho o que fazer com ele. Então, enfim, tudo isso depende de também uma certa maturidade. É claro que existem as técnicas para eu aproveitar isso, obviamente, porque se fosse simplesmente depender de maturidade de gestor de projetos, não existia o livro PMBOK. Mas é claro que quanto mais maduro é um gestor de projetos, mais ele sabe gerenciar um projeto. Isso é fato e não tem como a gente ir contra isso, né? Bom, então com isso a gente teve uma visão geral da gestão de projetos e da gestão de riscos dentro da gestão de projetos. Finalizamos mais uma área de conhecimento da gestão de projetos e agora só faltam mais 2 para a gente finalizar. É isso. Vamos lá. Só para colocar o que ele colocou, né, resumidamente aí, do seguinte, né, vocês vão identificar, então, o que seria a gestão de riscos, né? Vocês vão identificar quais os riscos que vocês têm diante do projeto de vocês, né? O que pode atrapalhar o projeto de vocês, tá? E aí, logo abaixo disso, dar as soluções para esse problema que vocês podem ter, tá? Então, eu vou dar lá o problema, né, o risco, né, que eu vou ter diante do meu problema. Por exemplo, né, risco financeiro, um exemplo. E como eu posso fazer para que isso melhore? Né? E aí eu vou dar as estratégias que eu posso trabalhar para que isso melhore. Tá? Como vocês fizeram, por exemplo, no cartão. Lembra que a gente falou do cartão? Né? Então, o meu problema, o meu risco foi negatividade no cartão. Tá? E aí, o que eu vou fazer para isso? Poupar o dinheiro, tentar arranjar uma outra ocupação, um outro trabalho para arrecadar mais verbas financeiras para que eu pague esse cartão mais rapidamente, pegar um empréstimo no banco para pagar esse cartão,
né, com juros menor do que os juros do cartão. Então, eu tenho várias estratégias para alcançar esses riscos, tá? Para sanar esses riscos. Tá? Então, o que vocês farão? Vocês vão colocar os riscos possíveis do negócio de vocês e, ao lado, tá, as estratégias para que vocês consigam superar esses riscos. Alguém não entendeu, gente? Falem agora ou se calem para sempre. Rose, só abre o áudio. A gente não fez isso já, professor? Os riscos eu acho que não. Já fizeram, meninas? Semana passada o senhor pediu. Fizeram todas? Colocaram as possibilidades, as estratégias? Nosso grupo fez. Eu ia falar isso, professor. Já fizeram, Gabi? As estratégias? Colocaram os riscos e as estratégias para isso? Eu pedi para alguém, não me lembro se era para vocês ou para outro grupo. Foi, professor, não foi da aula passada? Eu até na aula passada eu não estava aqui porque a minha internet estava muito ruim. Mas as meninas me avisaram, aí tal, tudo, aí a gente dividiu tal, até a Rose que fez essa parte. Rose, vocês colocaram os riscos e as estratégias para sanar esses riscos? Sim, o senhor pediu de Sim, foi. 25 a 30 riscos, 25 a 30 riscos, e escolher 5, os 5 mais prováveis a acontecer, e dizer como a gente faria para evitar. Eu passei ótimo, melhor ainda. Tá? Então, vou dar continuidade. Eu pensei que não tinha passado para vocês. Porque para alguém eu não passei. Eu dei a mesma matéria para vocês e para outra turma. Alguém não tinha passado. Então, se eu passei, ótimo. Para mim, eu não tinha passado ainda. Mas tudo bem. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Vamos voltar. Vou falar um pouquinho dos riscos ainda, tá? Mas depois eu mudo. Vamos lá. Então, arte da guerra. Risco em chinês, tá? É composto de duas simbologias. O da direita representa o perigo e o da esquerda a oportunidade, tá? Então, repetindo, o da direita, que é o da casinha aqui, né? Representa o símbolo do perigo e o da esquerda, o da oportunidade. Vamos lá? Dentro do processo de governança aqui, ou administração do trabalho de vocês, né? Eu tenho alinhamento estratégico, entrega de valores, gestão de risco, gestão de recursos e avaliação de desempenho, né? Então, dentro do processo de gerenciamento do risco, né? Eu tenho os itens aí do risco, né? A entrega de valores, né? Que é a parte financeira, a gestão de risco, recursos, né? Gestão de recursos e avaliação do desempenho. Vamos lá? Gerenciando as informações. Bora. Como os executivos responsáveis mantêm o navio na rota, tá? Painel de controle, indicadores. Como a empresa atinge os resultados satisfatórios para o maior segmento possível das partes interessadas, né? Os scorecards ou meios de medição. Como a empresa pode adaptar-se em tempo apropriado para as novas tendências e desenvolvimento neste ambiente, né? O benchmarking ou escalas para comparação, né? Então, eu tenho os 3 indicadores aqui, os 3 pontos primários, né? Que são os indicadores, meios de medição. Então, quais são os indicadores que o trabalho de vocês, na realidade, dentro ainda da gestão de riscos, tá? Quais são os indicadores que esses riscos
estão dando, que o trabalho de vocês está dando errado, né? Quais são esses indicadores? Meios de medição, como vocês vão medir e fazer, na realidade, esse processo de acompanhamento, né? Escalas de comparação, né? Como vocês sabem que isso está dando resultado? Tá bom? Já vou estar nesses pontos daqui a pouco. Vamos lá. Finalidade da gestão de riscos, né? Gerenciamento de risco. Alinhamento da apetite estratégica, fortalecimento das decisões, reduzir as surpresas e perdas, gerenciar riscos entre processos, aproveitar oportunidades, né, e otimizar o capital. Vamos lá. Acontecimento da baixa probabilidade de alto impacto é praticamente impossível de se prever. São cada vez mais comuns, o mundo virou um sistema complexo. A gente já volta aí. Erros que os executivos cometem. Achar que, ao prevenir eventos extremos, está se administrando os riscos, né? E aí, por que disso? Focar nas consequências, parecido com o que fazemos ao analisar riscos em nossa vida pessoal. Estudar o passado ajuda a controlar os riscos. Não se olha para o retrovisor para enxergar o futuro, né? Então, os tempos não tinham procedentes. Então, o que acontece? A gente tem que sempre visualizar o futuro, né? Ver as possibilidades aí. Ignorar conselhos sobre o que não fazer, né? Então, no xadrez, as grandes mestres buscam evitar erros. Os novatos buscam vencer. Achar que os riscos podem ser medidos pelo desvio padrão, tá? Não existe número único, ponderado ou padrão para os riscos. Não entender que equivalência matemática não significa equivalência psicológica, né? A maioria das pessoas prefere apostar que um evento que ocorra raramente não impeça a sua decisão. Acreditar que eficiência e maximização de valor não permitem redundâncias. A mãe natureza é melhor gestor de risco. Exemplo, pulmão, rins. Então, vamos lá. Quando eu falo, na realidade, em riscos, já volto para cá de novo. Quando eu falo em riscos, né, eu, na realidade, tenho que analisar vários pontos. Deixa eu botar para vocês. Quando eu falo em riscos, eu tenho que analisar vários pontos e ver as várias possibilidades desses riscos. Tá? Então, como vocês já fizeram, né, os riscos, né, que podem dar algum problema no meu trabalho, né, eu faço um planejamento desses riscos, né, as possibilidades para se resolver esses riscos, as estratégias utilizadas para resolver esses riscos na realidade, né? Como fazer, conforme o que padrões eu posso encontrar para organizar essas estratégias, né? Como está no meu sistema de avaliação dessas estratégias, né? Como é que eu vou saber que isso está dando certo ou não? Tá? Como é que eu posso fazer? Então, na realidade, eu tenho sempre, quando eu falo em gestão de riscos, visualizar o futuro, né? Tenho que ver o que vai acontecer, os meus riscos primários, que pode acontecer no meu trabalho, tá? Como eu posso resolver, e outro ponto, né? Como posso avaliar esse processo de resposta? Como eu posso fazer a avaliação desse item do planejamento, aonde posso analisar que isso possa possa dar certo, né? Então, como posso fazer isso? De que forma? Né? Qual será o meu método de avaliação para esse planejamento, esse processo de risco? Eu tenho que, na realidade, começar a visualizar o meu futuro, visualizar as possibilidades disso, tá? Para que isso ocorra. Gente, a gente vai voltar já com isso, já vou voltar nos outros pontos lá.
Vou deixar vocês tomarem uma aguinha, comer um negocinho. Sei que tem gente que chegou do serviço correndo, veio Paulo Jean, né? Eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha e aí a gente volta em uns 20 minutinhos. Pode ser, gente? O Luciano já falou sim. Ela vai cuidar do seu filho, dar comida pro menino, né? Vai comer um negocinho e a gente volta. Tá bom? 20 minutinhos, gente. A gente já volta já. Tem que colocar a presença agora? Não, depois a gente coloca, não tem problema não. Tá bom? O professor vai voltar Porque vai ser a enquanto outra aula, tem. né? 20 minutinhos, tá? Ok. Sai da aula e depois entra de novo? Pode ser. Eu vou sair e volto, tá? Daqui a 20 minutinhos.